Voltamos. Estão me ouvindo? Sim. Valeu, Pedro. Obrigada. Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Esse é o slide, né, que nós estávamos. Deixa eu ver. Foi isso? Foi? Que eu tive que fechar aqui. Foi aquele lá. Foi? Ah, então tá bom. Valeu, obrigada. É isso mesmo, até que eu falando da energia, né? Que a gente realmente gasta muito mais energia quando a gente está no processo respiratório forçado, né? Até coloquei aqui para vocês terem essa dimensão do tanto, né? Por isso, inclusive, que realmente às vezes a gente tem um certo desconforto, a gente precisa de parar uma atividade porque a gente já está realmente cansado e sentindo, às vezes, até algumas dores relacionadas a essa musculatura respiratória, tá bom? Bem, então vamos dar prosseguimento aqui. Só, para a gente entender, né, essas diferenças de pressão que ocorrem e que são fundamentais para que a respiração de fato aconteça, né, essa mecânica respiratória aconteça, eu utilizo esse desenho, é um desenho esquemático, não sei se vocês conhecem do livro da professora Linda Constanzo, tá? Bem, ela utiliza esse desenho esquemático que agora eu acho que dá para vocês entenderem, né, um pouco mais essa dimensão do que ela representa aqui. Então, olha só, ele está aqui, nós temos a estrutura pulmonar, né? E é da parede torácica. Aqui nós temos uma via condutora, né? Essa daqui é uma via condutora do trato respiratório. Isso aqui seria uma unidade alveolar, né? Não é o único, nós temos milhares de unidades alveolares, mas aqui como é um desenho esquemático, né, só para a gente entender de uma maneira bem objetiva. Então, tá aqui uma unidade alveolar, aqui seria a parede torácica, tá? E aqui é o espaço intrapleural, tá bom? O que eu chamo a atenção de vocês? É porque ela utiliza, isso daqui a gente está representado, né? Tem aqui representadas essas partes que são regiões básicas aqui, porque ela vai colocar agora para nós, né, no próximo slide, vocês vão ver, valores pressóricos aqui, tá? Porque tem diferença de pressão, e é essa diferença de pressão que estimula a entrada e a saída dos gases na nossa unidade pulmonar. Olha só, observando isso, nós vimos, inclusive vocês chamaram a atenção para algumas situações que com certeza já ouviram falar, né? Água na pleura, enfim. O que vocês, na hora que vocês falam isso, vocês nos chamam a atenção que às vezes essa situação de normalidade ela possa ser impactada por algo que venha interferir, né? Prejudicando a mecânica respiratória, né? Bem, isso de fato existe, infelizmente existe. E uma outra situação que também interfere no processo respiratório é o que a gente chama de pneumotórax, tá? Que é o que a gente mostra aqui. O que é pneumotórax? É quando as estruturas pulmonares elas vão se preencher de ar. Olhem só, as cavidades pleurais. Nós vimos que a pleura são aquelas duas membranas que envolvem externamente o pulmão, e nós vimos que nesse espaço tem uma porção de líquido, né? Mas quando o que eventualmente pode provocar um pneumotórax? Pneumotórax ocorre em virtude de por exemplo, alguma situação cortante, pérfuro-cortante, que possa invadir a região do pulmão, por exemplo, tá? Então, acho que aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, tem esse desenho, tá aqui do esquema da Linda Constanzo, né? Olha, de repente tem alguma situação, um pérfuro cortante que perfurou essa região pulmonar, né? Então, logicamente, olhem só, se tiver alguma coisa que alcança a unidade pulmonar, ela vai fazer um furo, ela vai provocar um dano, né? Físico, estrutural ali, inclusive perfazendo aquele ambiente da pleura, que são aquelas membranas, né? Que encobrem externamente o pulmão.
Então, o ar que está dentro do pulmão, ele acaba saindo e ficando no espaço pleural, provocando o que a gente chama de pneumotórax, tá? Bem, e a extensão, né, desse pneumotórax, ela é variada de acordo com a intensidade, né, da perfuração, do dano que provocou nessa unidade. Olhem só, isso daqui seria uma situação de pneumotórax relativamente pequeno. O que a gente percebe? Quando o ar sai do pulmão e vai para o espaço pleural, e o pulmão, na verdade, ele retrai, né? Ele murcha, entre aspas. Ele vai perder ar para o meio externo, então ele acaba murchando, diminuindo a área física dele. Agora tem um pneumotórax que ele é maior, olhem proporcionalmente, olha a área, né, do pulmão como que ficou, tá bom? Então, isso só para chamar a atenção de vocês, o tanto, né, que possa, e isso prejudica sobremaneira, na verdade, possa até fazer com que um determinado lado do pulmão não execute a sua função, né? Olhem só, aqui nesse slide, pegando justamente aquele raciocínio do desenho da Linda Constanzo, né, que inclusive essas são imagens retiradas do livro dela também. Então, percebam, numa situação de normalidade, onde eu tenho aqui uma via condutora, uma unidade alveolar, eu tenho aqui a parede torácica, né, que foi o que a gente viu anteriormente, e aqui o espaço interpleural. Bem, existe valores pressóricos. Aqui dentro, na hora que ela coloca esse zero, é o valor pressórico dentro da unidade alveolar, em situação de normalidade, é zero. Igual a pressão que observa-se fora, tá? No ambiente atmosférico, tá bom? Aqui, ó, no espaço interpleural, é uma pressão negativa de -5. Tá? Isso em vias normais. E isso permite com que o ar entre, enfim, com que todo o processo ocorra de uma maneira adequada. Com a situação do pneumotórax, que é aquela perfuração, né? Ou seja, ele perfura a estrutura pulmonar e faz com que o ar que está dentro do pulmão invada a região intrapleural. Então, o que acontece? Percebam vocês que o que está aqui rachurado é aquilo que deveria ser o correto, o normal, né? Então, olhem, o espaço alveolar, ele vai colapsar, ele vai retrair, ele diminui o espaço físico dele. Olhem só, comparem o que vocês têm de um lado, que é o normal, com o que está aqui agora, né? E outra coisa também, a própria estrutura do pulmão, a própria área pulmonar também vai retrair. Era para ele ser o que está aqui rachurado e ele se torna realmente mais retraído. Quem quer perguntar, Daniel, pode falar. Tem uma explicação para o pulmão colapsado normalmente representado pelo pulmão esquerdo ou Não, Daniel. Isso vai acontecer com o pulmão que foi perfurado. Eu falo assim, normalmente as imagens, quando a gente procura pneumotórax, normalmente é representado pelo pulmão esquerdo. Não. É coincidência, então. É coincidência, tá? Porque possa acontecer, na hora que você fala pneumotórax, poxa, um indivíduo recebeu uma facada no pulmão direito. Então, a situação, ela vai ser pontual no pulmão direito, tá? Se o indivíduo recebeu houve um acidente automobilístico que por alguma estrutura perfurou o pulmão dele. Vai ser do lado, o pneumotórax vai acontecer do lado onde o acidente aconteceu. Então, essa característica, né, é realmente representativa. Não significa, porque, infelizmente, acidentes, isso possa acontecer, ninguém está livre, pode acontecer independente, né,
do lado. E essa situação de agressão e de retração, né, da unidade alveolar e da estrutura pulmonar vai ser de acordo com o local, com o ambiente que teve aquele acidente, tá? Então, essa questão de representatividade dos desenhos, isso realmente né, é gráfico mesmo. Igual aqui, ó, né? Porventura é isso que você está falando. Tenho aqui também eu não posso falar porque aqui tem o mesmo, seria uma estrutura única, mas aqui, né? Realmente é o pulmão esquerdo, mas isso poderia ter acontecido aqui, tá? Nada, não quer dizer que o pulmão esquerdo, tadinho, vai ser sempre ele, obrigatoriamente, o que vai ter a introdução do pérfuro cortante, tá? Inclusive, eventualmente, isso possa acontecer, né? Várias situações de acidente de trabalho, automobilístico, enfim, né? Violência no dia a dia. Então, realmente, essa questão do lado não tem razão aqui, não, tá? Mesmo sua representatividade. O fato é que na hora que ele retrai assim, a gente vai falar que ele vai haver o colapso, né? Isso prejudica, obviamente, completamente. Aquele lado vai ter comprometido, às vezes até mesmo totalmente, quanto à eficiência da troca gasosa, tá? Aqui, olhem só, por isso que eu gosto de mostrar para vocês anteriormente, né, naquele desenho, o que seria o normal, né, que é esse daqui, ó, que foi representado pela Lida Constanzo, porque aqui, além da gente entender essas diferenças de pressão que ocorrem com uma situação dessa, né, de um acidente como esse, de um orifício perfurando a unidade pulmonar. Então, olhem, reparem que tudo aqui zerou, né? Aquela pressão que era negativa, ele também vai ficar zerado. Então, agora eu não tenho diferença de pressão. Não havendo diferença de pressão, eu tenho um comprometimento da troca gasosa, né? Então, inclusive, a estrutura pulmonar vai se colapsar. Colapsar significa estruturas membranosas, né? Elas vão se encontrar e prejudicar toda a troca gasosa. Agora aqui, a Linda Constanzo, ela utiliza esse esquema para representar a mecânica respiratória, né? Que literalmente essa biofísica da respiração. Por que a gente realmente permite, como que o nosso organismo consegue nos permitir a troca gasosa, né? Existe a diferença de pressão, como eu falei com vocês. E falei também anteriormente que a mecânica respiratória ela é compreendida por 3 etapas: a inspiração, a expiração e o repouso. É exatamente por isso que vocês estão vendo aqui. Ah, professora, mas você falou inspiração, expiração e repouso. Aqui tem repouso, inspira e expira. Se você for ver, são coisas cíclicas, né? Repouso, inspira, expira. Repouso, inspira, expira. Então, isso não interfere em nada do que a gente está falando aqui, tá? Se eu começar daqui adiante, eu vou falar inspira, expira, repouso. Inspira, expira, repouso. Tá bom? Bem, o fato é que existem essas 3 etapas, essas 3 fases, do qual repouso significa que não vai nem entrar nem sair ar, né? Inspiração significa que vai ter a entrada do ar e a expiração que vai ter a saída, tá bom? Reparem a vocês que em repouso é justamente aquilo que eu apresentei a vocês anteriormente nesse desenho aqui, ó. Olha, isso daqui é a situação de repouso, né? Situação de repouso, inclusive, onde você tem os valores, né? Que aqui nesse desenho tem os valores pressóricos. Zerado dentro do alvéolo, negativo de -5 no espaço intrapleural e 0 no ambiente atmosférico, né? Aqui, ó, é a situação de repouso, tá? Aqui, ó, zerado aqui, a pressão atmosférica aqui é sempre 0 e aqui esse -5 no espaço intrapleural, tá bom? Bem, então o que a gente tem? Para
expiração, para que haja entrada do ar aqui dentro, reparem que nós teremos uma alteração pressórica, né? O que a gente vai ter? O espaço alveolar dentro do alvéolo, que era um valor 0, ele vai se tornar negativo. O valor pressórico intrapleural, que era negativo de -5, vai se tornar ainda mais negativo de -8. E com isso, o que vai acontecer? Vai ter entrada, né, do ar para a estrutura pulmonar. E para a expiração, o que eu tenho? Eu tenho o quê? Para a saída do ar. A unidade alveolar, que vai se tornar agora positiva, porque ela vai se tornar mais 3. O espaço intrapleural vai voltar ao que era antes, né? Que é qual que era antes? Esse -5. Então, com essa diferença de pressão aqui, nós teremos a saída do ar. E aqui, ó, essa leitura do desenho, mas aqui eu coloco para vocês também, tá? Olha, o que é 0, negativa. Volume de ar é o volume que contém nesse momento de repouso, é o volume que normalmente mantém dentro da nossa unidade pulmonar, que oscila ali entre 1.100 e 1.500 ml de ar dentro da nossa unidade pulmonar, tá bom? Seria o valor corrente residual. O que nós temos? Quando a gente inspira, normalmente, em situação de repouso, a gente tem entrada de cerca de meio litro de ar. Então, por isso que a gente fala que o volume de ar na inspiração é 0,5 litros. E na expiração, na hora que a gente expira, existe a saída também de cerca de meio litro, que é a saída de 0,5 litros, tá? Por isso que ele retorna aos níveis remanescentes. Então, é essa dinâmica, é isso que é cíclico conosco. Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, esses, né, quando eu vou até apresentar a vocês, volumes e capacidades respiratórias, eles são tidos diante de um indivíduo, né, considerado padrão de normalidade, ou seja, um indivíduo saudável, mas possa haver diferença de capacidade, por exemplo, respiratória e de capacidade dessa mecânica, ela possa eventualmente ter uma oscilação de acordo com a nossa estrutura corporal, né? Afinal de contas, nós temos distinções em termos de estrutura corporal. De uma maneira geral, as mulheres tendem a ter uma estrutura corporal menor, em detrimento dos rapazes, que tendem a ter um porte físico maior. Então, só para chamar a atenção de vocês, que embora a gente, né, apresente aqui valores, né, meio litro que entra, meio litro que sai, cerca de um litro e 100, 1,5 litro que permanece no pulmão, isso não significa que seja absolutamente absoluto, né? Exato. Possa haver alguma variação, levando-se em consideração as diferenças corporais, estruturais que nós temos no nosso corpo, tá? Aqui. O que também é importante a gente perceber? Que quando a gente fala dessas características, pressão atmosférica, quando a gente fala dessas características ambientais, é importante que a gente tenha em mente que no nosso ar atmosférico, a gente tem a tendência de, eu até comentei com vocês isso no início da aula, nós temos uma mistura de gases, né? Onde existe a predominância do gás nitrogênio, olhem só aqui, nitrogênio é observado, né, aproximadamente em quase 79% da composição do ar atmosférico. É inclusive porque a gente fala que o gás nitrogênio, ele participa do processo respiratório. Por quê? Porque ele é observado em grande quantidade, né, no ar atmosférico. Então, existem algumas características desse gás que a gente acompanha, porque ele é observado em tão grande quantidade que, embora ele não seja o nosso alvo, o nosso interesse, características referentes a ele são interessantes para nós. Olha só o oxigênio. O oxigênio é observado aproximadamente em 21% na composição do ar. E o gás carbônico também presente, né? É lógico também que eu chamo a atenção de vocês.
Até aqui, ó, a gente coloca em condições teóricas e normais, né? No ar atmosférico, dia comum, fresco e claro. Por quê? Qualquer alteração que nós possamos vir a ter, né, no ambiente que a gente mora, possa ter alteração quanto a essas concentrações aqui. O que, aliás, é o que a gente tem observado de uma maneira geral. Uma maior quantidade de gás carbônico, né, que tem se mantido em maior quantidade na atmosfera, em virtude de queimas, né, da combustão, grande quantidade de combustíveis, né, fósseis, em função de desmatamento. Então, logicamente, que todas essas questões que a gente fala, até mesmo ambientais, impactam na qualidade do ar, né? E às vezes possa haver alteração em relação a isso que a gente está falando. A gente está falando de uma maneira geral, né? Que possa, obviamente, ter variações, tá bom? E como eu tinha comentado com vocês, olha, faz parte da composição do ar atmosférico a presença de moléculas de água, tá? Cerca de 0,5% tanto é que a gente fala, vocês com certeza já viram, por exemplo, os noticiários, né? Às vezes a gente está ali vendo um noticiário, eles falam assim, ó, amanhã a temperatura estará, né, na casa dos 27 graus, mas por volta de 10 horas da tarde, a umidade relativa do ar vai estar muito baixa. Não realize cuidado, não realize muitas atividades físicas nesse horário, né? Por quê? Porque, naturalmente, o ar atmosférico ele é umidificado. E tem época do ano, em algumas circunstâncias, que essa umidade relativa ela possa diminuir, né? E isso impacta na nossa capacidade, no nosso processo respiratório, né? A gente tende, às vezes, a ter mais prejuízos no sistema respiratório, uma tendência a ter mais queixas clínicas no trato respiratório, numa época de ar muito seco, né? Vocês lembram que eu falei com vocês que quando a gente respira, o ar vai ser umidificado até chegar ao nosso pulmão, né? De fato, o ar, ele, além de ter no ar atmosférico a presença de vapor d'água, né, de umidade e partículas de água, ao longo de todo o trajeto ele vai ser ainda mais umidificado, tá? Esse fator acaba contribuindo para o processo respiratório, né, beneficiando. Aqui é um outro videozinho que eu achei interessante, que ele é uma animação e ele mostra dessa parte das unidades alveolares. Deixa eu pôr aqui para vocês, que eu acho que essas coisas elas são muito ilustrativas, né? Para a gente de fato conseguir enxergar isso. Olhem só um minutinho, por favor. Eu vou colocar para vocês, tá? Espera só um pouquinho. Espera, deixa eu colocar aqui, compartilhar com vocês a tela. O ar é essencial para a manutenção de nossa vida. Ele é composto por diferentes tipos de gases. Tão importante quanto a qualidade do ar que respiramos é a preservação da saúde do nosso aparelho respiratório, pois ele é o responsável, dentre outras coisas, por levar o oxigênio até nossa corrente sanguínea, que, por sua vez, o distribui por todo o nosso corpo. A jornada do ar pelo nosso corpo começa pelo nariz e boca, passando pela faringe, laringe, traqueia e chega até os pulmões. Dentro dos pulmões, o ar passa pelos brônquios e depois por estruturas ainda menores, os bronquíolos. Ao final dos bronquíolos encontram-se os alvéolos, que recebem o ar que foi umedecido e aquecido durante toda a sua trajetória pelo aparelho respiratório. Os alvéolos são revestidos por uma extensa rede de vasos sanguíneos, chamados de capilares. É o contato entre os alvéolos e os capilares que possibilita a troca gasosa. Durante a inspiração, parte do ar é renovado nos alvéolos.
Ao passar pelos alvéolos, as células sanguíneas liberam o gás carbônico, que é o resultado do metabolismo celular, e capturam o oxigênio, que está dentro do alvéolo, para distribuí-lo por todo o corpo. E é essa troca, né, que a gente fala aqui, de pegar o oxigênio e liberar o dióxido de carbono, que a gente fala que é a troca gasosa, ou hematose, que é uma terminologia que vocês já devem ter ouvido falar. O oxigênio captado pelo sangue viaja até o coração, onde é bombeado para todo o corpo. Já o gás carbônico é expelido do corpo através da expiração. Nosso sistema respiratório dispõe de algumas defesas naturais que diminuem a quantidade de contaminantes que chegam aos pulmões. A primeira delas se encontra dentro do nariz. São os pelos nasais, que retêm as maiores partículas inaladas. As vias aéreas, nariz, traqueia, brônquios e bronquíolos são revestidas de uma camada aquosa de muco. Essa camada é responsável por umedecer o ar e também por capturar algumas partículas estranhas que foram inaladas. Abaixo dessa camada de muco existem as células ciliadas, que revestem todas as paredes das vias respiratórias, exceto parte dos bronquíolos e os alvéolos. Elas possuem um movimento vibratório, que faz com que o muco seja conduzido em direção contrária à dos pulmões. Esse movimento permite que as partículas que ficaram presas nesse muco sejam expelidas pela tosse ou deglutidas. Esse movimento é o que a gente chama de movimento mucociliar. Ele é sempre direcionado para a região da garganta. Então é por isso que quando a gente está num ambiente, né, que tem poluentes, é muito natural. Independente, às vezes a pessoa não tem essa característica de ser muito alérgica, mas é uma defesa natural do nosso organismo, né? Tossir, espirrar, independente da sua maior ou menor propensão à alergia. Mas por quê? Várias dessas partículas, elas, por mais que, né, exista essa filtração inicial na nossa narina, elas ainda assim, porque elas são partículas relativamente pequenas, elas vão entrar, vão passar por esse ambiente mucociliar aqui, e aí a gente terá, né, como mecanismo de defesa, estimulando para a gente poder tossir, espirrar, né, porque com isso a gente vai conferir para fora, para a região da garganta e colocando para fora esses agentes, né, diminuindo a chance, porque sempre chega, a gente sabe que sujidade vai chegar no pulmão sim, mas isso diminui o impacto, tá? E juntamente aí vem secreção, vem umidade, que é aquilo que a gente falou, que é protetor. Bom? Apesar dessas defesas, nosso organismo não é capaz de reter todas as partículas e outros contaminantes que entram pelo nosso aparelho respiratório. Algumas partículas conseguem chegar aos alvéolos. As paredes dos alvéolos são revestidas por uma camada fina de água, onde o ar se dissolve, tornando possível a passagem do oxigênio para o sangue. Algumas partículas conseguem chegar até o interior dos alvéolos e ficam presas nesse líquido. Parte delas são dissolvidas e passam para o sangue. Outra parte não se dissolve e é atacada por um grupo de células chamado macrófagos. Os macrófagos atacam essas partículas com o objetivo de dissolvê-las quimicamente. Entretanto, algumas poeiras ou fumos metálicos, dependendo da sua natureza química, não são dissolvidos nem pelos macrófagos. Nesses casos, os macrófagos fazem um revestimento nessas partículas, que ficam permanentemente presas à parede alveolar. Parte do espaço utilizado para a troca gasosa fica, agora, obstruído com a presença dessas partículas recobertas. Com o passar do tempo e com a exposição contínua a um ambiente contaminado, o número de partículas presas permanentemente à parede do alvéolo aumentará, reduzindo a capacidade de troca gasosa e de respiração. Outro tipo comum. Por exemplo, quem fuma tende a levar mais sujidade para o organismo, né? Então,
isso é esse fator, essa exposição, por exemplo, tem pessoas que trabalham mais expostas a poluentes, né? Possam vir a ter problemas de futuro do trato respiratório, muito em função disso, porque todos nós, né, independente, você nunca fumou, né? Mas nós vivemos nos grandes centros, a gente respira um ar que tem poluição, então nossa estrutura pulmonar, ela com o tempo, ela tem ali sim sujidade aderida, né? Nenhum de nós temos um pulmão absolutamente intocável, que nunca chegou sujidade, que não tem agressão, né? Agora, se a gente imaginar que é um indivíduo que tem como hábito de trabalho, né, o aspecto laboral, no ambiente com muitas partículas de poeira, né, isso vai se somando ao longo do tempo. Então, ele tem uma tendência maior, chega a uma determinada fase da vida, que eventualmente vai ter manifestações clínicas do trato respiratório mais contundentes, né? Por exemplo, quem fuma, que além de tudo que acontece, está sempre levando ao seu organismo essa sujidade, isso vai acumulando também. Então, logicamente que esse indivíduo tem uma tendência muito maior de eventualmente ter problemas de futuro, né, por esses acúmulos. De partículas sob as quais muitos trabalhadores ficam expostos são as névoas. Elas são geradas na pintura em spray, na pulverização de agroquímicos ou outros processos que rompem um líquido em pequenas gotículas, que ficam suspensas no ar e podem ser inaladas pelo trabalhador. Em alguns casos, essas gotículas emitem vapores que podem ser absorvidos pelo trato respiratório, isto é, desde a mucosa do nariz, garganta até os pulmões. Nesses casos, os macrófagos nada podem fazer para proteger o seu organismo contra essas substâncias. Os gases são gerados em uma grande variedade de processos produtivos, como galvanização, quando ácido e água são aquecidos, tratamento de água, em que se utiliza cloro, sistemas de refrigeração, em que se utiliza amônia. Quando esses gases atingem os pulmões, grandes danos são causados. Quando inalados, alguns gases considerados irritantes provocam queimadura química nos pulmões do indivíduo, causando assim uma reação de defesa do organismo, que secreta um líquido na tentativa de amenizar essas queimaduras. Esse processo é chamado de edema agudo e pode levar rapidamente a pessoa à morte, por impedir a troca de oxigênio nos alvéolos. Existem outros gases, como o gás carbônico, o metano e o gás de cozinha, o GLP, que, embora não sejam irritantes, podem levar à morte por asfixia, pois, quando estão em grande concentração, ocupam todo o espaço do oxigênio no ambiente. Um outro tipo de contaminante são os vapores orgânicos, gerados pela evaporação de solventes, derivados de petróleo, álcool, naftalina e outros produtos químicos voláteis. Esses produtos, após passarem pelo sistema respiratório, chegam ao pulmão e são absorvidos rapidamente pelo sangue. Na corrente sanguínea, essas substâncias passam pelo fígado e são distribuídas para outros órgãos ou sistemas, podendo atingir o sistema nervoso central, os rins, os ossos e outros. Gente, apareceu uma imagem aqui que eu vou aproveitar, que é algo que a gente não... Isso, deixa eu ver. Vem cá. Deixa ele passar, eu vou parar na imagem. Passam pelo fígado e são distribuídas para outros órgãos ou sistemas, podendo atingir. Não sei se vocês... Aqui é que eu não tenho como mexer, mas olhem só. Aqui, nessa regiãozinha daqui, nós temos uma região que nós denominamos de tronco encefálico, né? Ele faz parte do sistema nervoso central. E é justamente por isso, lembra que eu brinquei com vocês hoje no início da aula, assim, alguém hoje parou para pensar e respirar? A gente, graças a Deus, não precisa disso, né? Isso é algo que acontece naturalmente, porque é comandado pelo nosso sistema nervoso. E é essa regiãozinha, eu até parei, porque aqui, é uma regiãozinha que é o tronco encefálico, que é o local onde tem o que a gente denomina centro respiratório. É ele que vai mandar mensagens
do sistema nervoso para estimular, né, com que o seu músculo diafragma contraia, para estimular com que seus músculos acessórios também possam vir a trabalhar. Enfim, toda aquela mecânica respiratória que a gente falou, além da característica das alterações de pressão, é logicamente que também tem uma característica de comando do nosso sistema nervoso, tá? Eu já devo ter ouvido falar que às vezes as pessoas caem, possam vir a ter fratura de cervical e que às vezes essa fratura possa levá-la a óbito, né? Às vezes até ali repentino, né? Instantâneo. Por quê? O que uma fratura de uma cervical tem a ver com uma situação que poderia levar alguém à morte? Porque justamente a região, né, a coluna cervical, ela está aqui guardando, protegendo a medula espinal, bem como essa areazinha aqui, que é a região do tronco encefálico, região onde tem o controle do sistema respiratório. Então, se ele por acaso prejudica essa região, né, do centro respiratório, a pessoa para de respirar e ninguém consegue sobreviver sem respiração, tá? Por isso que às vezes uma caída, uma queda, possa eventualmente ser tão severo, ser tão danoso para uma pessoa, né? Inclusive, ou quando tem a perspectiva, a possibilidade de ter fraturado coluna e inclusive particularmente a região cervical, usa-se, né? Tem que retirar o indivíduo ali imobilizado, colocar colar cervical, né? Por quê? Para evitar ao máximo que ele porventura venha mexer com essa área que é tão nobre, tá? O sistema nervoso central. Ai, meu Deus, aqui que ficou tão bonito a imagem dele. Olha, ele não vai. Absorvidos rapidamente pelo sangue. Na corrente sanguínea, essas substâncias passam pelo fígado e são distribuídas para outros órgãos ou sistemas, podendo atingir o sistema nervoso. Aqui, essa regiãozinha aqui, ó. Na hora que ele para aqui. Essa região, tá bom? Nervoso central, os rins, os ossos e outras partes do corpo humano. Algumas dessas substâncias provocam a narcose, com efeitos semelhantes à embriaguez, que é causada pela ingestão de bebidas alcoólicas e podem provocar lesões no cérebro. Muitas vezes, os efeitos à saúde gerados pela inalação de agentes químicos, como poeiras, névoas, fumos, gases e vapores, demoram a aparecer e, quando isso ocorre, pode ser muito tarde. Alguns desses efeitos são irreversíveis. Agora, você já conhece os principais efeitos causados à saúde pela exposição a ambientes contaminados. Lembre-se sempre de se proteger adequadamente toda vez que ficar exposto a contaminantes que podem ser inalados. Você é o maior responsável pela preservação de sua saúde. Inclusive, gente, aproveita aqui, né, para chamar a atenção. Nós, enquanto ali no laboratório, mexendo com substâncias, né? Muitas das vezes a gente fazendo diferentes pesquisas, vocês na pós-graduação, né? Possam mexer com substâncias que a gente tem que ter muito cuidado, justamente por causa desse detalhe que eles chamam a atenção ali, né? Às vezes a gente não tem um efeito ali de imediato. Então, às vezes as pessoas acham, não tá fazendo mal nenhum, porque eu não tô sentindo necessariamente que tá agredindo. Mas é uma coisa que se soma, por isso que a gente realmente precisa ter cuidado em relação a isso, tá? E, inclusive, aproveitando aqui o detalhe dos indivíduos que fumam, né, ao longo da vida, uma das características de problemas respiratórios muito comum é enfisema. Você já deve ter ouvido falar, enfisema pulmonar, né? Que não é exclusivo, a grande maioria são indivíduos que são fumantes, mas também há aqueles que trabalham com locais com poluentes e também, pasmem, foi encontrado, né, indivíduos, senhoras com enfisema pulmonar e que elas nunca tinham fumado na vida, mas elas são pessoas do interior que sempre cozinhavam no fogão a lenha
Então, aquela fuligem, né? Quem sabe aí interior, quando a gente vai numa cozinha de interior típica, em que realmente as senhoras cozinham ali naquele fogão a lenha, às vezes a gente vê uma parede toda preta de fuligem, né? Vocês imaginem isso ao longo da vida. Acaba também entrando e podendo chegar nas unidades alveolares e poder fazer, né? Foram diagnosticadas algumas senhoras, né, ao longo do tempo, assim, com enfisema pulmonar devido a isso, tá? A essa exposição à fuligem ali do fogão a lenha. Eu voltei aqui com o meu slide, tá? Que para mim tá aparecendo. Então, qualquer coisa aí, eu vou até mudar de slide agora aqui, ó. Aqui, ó, tá agora um rapaz com, literalmente, ele fazendo o que a gente chama de espirometria, tá? Que é um exame que é utilizado para avaliar os volumes e capacidades respiratórias das pessoas, ok? Bem, se alguém não tiver com essa imagem, podem me falar, tá? Sempre, tá? Sempre quando a gente entra no ambiente hospitalar, por exemplo, vai fazer uma cirurgia cardíaca, né? Onde precisa, realmente vai se mexer na região da caixa torácica, né? Que possa, às vezes, comprometer a estrutura, ao sistema respiratório. É importante, esse paciente, ele faz avaliação antes e após o processo cirúrgico, para avaliar a capacidade respiratória dele, né? Então, é um exame que é realizado nessas circunstâncias. Por exemplo, hoje em dia, esses indivíduos, né, que se hospitalizam por Covid-19, que recuperam e voltam para casa, eles também têm a avaliação respiratória acompanhada, avaliada, né? E até que eles possam ter alta e voltar para casa. Então, aqui coloco, não é o caso da gente sair decorando, né? Mas só para a gente ter noção, realmente existe esse acompanhamento, existe essa avaliação, né? Dos volumes respiratórios, que aí são volume corrente, que é cerca de 500 ml, né? Que é aquele, até eu falei para vocês, meio litro, né? Que é o que entra e o que sai num indivíduo saudável, né? Tem um volume reserva inspiratório, volume reserva expiratório, volume residual. Esse volume residual também eu cheguei a falar com vocês aqui hoje. E as capacidades, capacidade inspiratória, expiratória, pulmonar total, né? Isso tudo aqui, gente, é avaliado. Logicamente que isso tem impacto, principalmente dentro, por exemplo, quem faz fisioterapia respiratória, né, que a gente tem ouvido tanto aí falar aí, né, que são profissionais de ponta, que estão ali na linha de frente do trabalho com pacientes com Covid-19, eles trabalham muito com esses aspectos, né, porque eles vão avaliar, vão incentivar, fazer com que aquele paciente possa depois voltar a sua performance do melhor possível, né? E aqui eu coloco para vocês aquilo que eu falei anteriormente. Quando a gente fala dessas capacidades, desses volumes, que, como eu comentei, não vamos sair decorando aqui, que não é o nosso caso, é importante que a gente saiba, né, que isso é avaliado, que isso tem impacto ali na observação respiratória dos indivíduos, mas que elas possam sofrer variações de acordo com o sexo, porque nós fêmeas temos a tendência de ter capacidades e volumes menores que os machos, em função da estrutura física e a própria característica mesmo, corporal, né? Tem gente que tem uma estrutura corporal maior, tem outros que são mais diminutos, isso tudo interfere, não significa que todo mundo categoricamente tem que ter esses volumes absolutamente, né, certinhos ali. Existe variação, né? Isso, logicamente, é uma variação em observar a característica corporal do indivíduo, tá? Aqui é justamente isso, porque existe, né, esse retrospecto dessas capacidades, se vocês observarem, a gente tem os volumes aqui desse lado e as capacidades representadas aqui nessa outra parte do gráfico, né? As capacidades, por exemplo, a capacidade pulmonar total, refere-se à somatória dos volumes, do volume reserva expiratório, volume reserva expiratório e também do volume residual. E assim, né,
as demais capacidades, ou seja, para quem trabalha especificamente com isso, né? Aí, logicamente, ele passa a trabalhar com isso no seu dia a dia, né? Aqui, para a gente, é importante que nós saibamos que isso precisa ser avaliado e que são esses valores que, de fato, né, vão atestar se o indivíduo está com a capacidade respiratória adequada, dentro do padrão de normalidade ou não. Aqui eu coloco para vocês porque são alguns nomes, né, que são muito clássicos, muito empregados dentro da fisiologia respiratória. O indivíduo com anóxia, né, é o indivíduo que tem completa ausência da capacidade respiratória, né? Por exemplo, o indivíduo que está em dispneia, a gente tem ouvido muito às vezes isso nos noticiários. São indivíduos que estão com dificuldade respiratória. Então, uma das características da Covid-19 é promover a dispneia, que é aquela dificuldade, né, do indivíduo em respirar, né? Hipóxia, hipoxemia, é quando você tem uma diminuição da quantidade, diminuição da pressão de oxigênio, né? Onde esse valor pressórico de oxigênio é menor do que o considerado normal. Hipercapnia, hiperaumento, né? Que é o aumento do CO2, o aumento de inalação de CO2. E hipo é diminuição, que é a queda da pressão parcial de CO2. Então, eu coloquei isso daqui porque eu acho que são palavras que aparecem muito na hora que você pega um texto, um artigo que fala sobre processo respiratório, fisiologia respiratória, né? Então, acho que é interessante e normalmente a gente não encontra esses dizeres necessariamente ali nos livros texto, tá? Aqui eu acho interessante que o nosso livro ele sempre faz isso, né? Ele finaliza ali, o nosso livro didático finaliza na unidade 3 daquele tópico, lembrando a gente, dentro do aspecto da biologia, que em outros animais, né? Aqui, de uma maneira geral, a gente sabe, logicamente, a nossa biofísica ela é toda voltada para o ser humano, mas que há mamíferos, né? Outros mamíferos, eles literalmente têm um processo respiratório com o uso do pulmão, a nossa semelhança, né? Agora, nós sabemos que existem outros grupos de animais, particularmente dos peixes, que eles respiram através por brânquias, né? Que aí não tem a unidade pulmonar. E que existe, sim, uma variação no próprio aspecto morfológico e do processo respiratório para outros grupos de animais, né? Quer sejam anfíbios, répteis e aves, inclusive ali nas aves tem um processo, a unidade pulmonar, ela é bem diferenciada, enfim, isso na verdade vocês estudam na morfofisiologia comparada, né? Mas que aqui no nosso livro lembra, assim, olha, a gente está aqui apontando, falando do aspecto logicamente humano, que é a nossa biofísica, ela é voltada para o aspecto humano, mas precisamos, né, destacar que, eventualmente, existem outros grupos de animais que o processo respiratório, a anatomia e a própria dinâmica respiratória obedece, inclusive, outros detalhes, né, específicos, obviamente, a cada grupo. Deixa eu ver. Aqui. Eu queria fazer uma coisa, eu queria uma foto, eu sei que a gente tem um tempinho aqui, e dentro desse tempinho, eu quero só pegar, eu tirei mesmo, tá? Eu quero só pegar uma imagem aqui, porque eu acho que isso é interessante, foi de acordo com que pergunta que vocês fizeram aí, ó. A gente finaliza. Deixa eu fazer só uma coisinha aqui, ó. Modo leitura. Então tá. Aqui, deixa eu pegar essa imagem, que ela me ajuda a completar aquela pergunta que o Daniel fez na hora que eu estava com o Atlas, né? Olha só, que é a região da faringe, aqui que bonita, aquela epiglote, que ela vai movimentar e vai fechar essa região. Aí o alimento, ó, passa aqui, ó, e vai passar direto para o esôfago, ao invés de vir para a região do trato respiratório. Daqui, gente, porque aqui é outro, por isso que é outra disciplina, tá? Só quero chamar a atenção de vocês, que é uma coisa dentro da biologia interessante, que nós, né,
humanos somos os únicos que temos a estrutura nasal composta tanto por uma parte óssea como uma parte cartilaginosa, tá? Os outros animais não aparecem essa parte uma parte óssea na cavidade nasal. Deixa eu pegar aqui, quero pegar. Aqui, ó. Aquela estrutura. Ok. Aqui, esse aqui é um pulmão com sujidade. Olhem só como que a gente consegue ver, né? Literalmente esse aspecto enegrecido que vocês estão vendo aqui, ó, é sujidade, muito comum, principalmente em fumantes. E só para finalizar, que outra disciplina não é o caso, né, de estender tanto em relação com vocês. Mas eu queria só pegar aqui, ó, pneumonia, que acho que foi a Samira que me perguntou. Deixa eu só pegar uma imagem aqui. Aqui. Do bronquíolo, né? Quando eu também respondi para o Daniel, essa imagem aqui, né? Da estrutura do brônquio, olha. Um brônquio saudável de um brônquio, tá? Com bronquite, por exemplo, né? Na hora que eu respondi lá, obedecendo aquelas imagens, eu queria que você imaginasse justamente isso. Olha, a diminuição da luz, né? Da passagem de ar, como que ela fica prejudicada numa situação onde você tem um processo inflamatório na unidade do brônquio. E em toda a via da árvore brônquica. E em relação à pneumonia, olha só, esse processo, essa resposta, ela vai acontecer a nível alveolar. Então, esse indivíduo começa a ter acúmulo de líquido, de células, inclusive células de defesa do organismo aqui, aumentado no pulmão. Então, ele vai se instalando. Isso aqui, ó, é uma foto. De fato, não é um desenho, é uma foto. Aqui dentro era para estar livre, repleto de ar. E o que, na verdade, ele está repleto de células de defesa, que são aqui neutrófilos, macrófagos, né? E fora o aumento também que existe aqui de secreção, tá? Então, acho que é isso que inclusive, possa ser observado, né? No raio-x, é importante, numa situação do raio-x normal, a gente vê o pulmão todo escuro. Na hora que a gente vê ele com pontos esbranquiçados, né, na região do pulmão, é porque, na verdade, não está chegando oxigênio à unidade pulmonar, tá bom? Bem, gente, eu acho que é isso. A gente chegou aqui no nosso horário, mas eu queria passar essas imagenzinhas aqui para completar em relação às perguntas que vocês fizeram. Alguém? De nada, Samira. Qualquer coisa também, semana que vem a gente vai dar continuidade aqui no respiratório. A princípio a gente finalizou esse tópico, mas qualquer coisa vocês me falam, que eu ainda pego alguma imagem, a gente coloca alguma coisa nesse sentido, tá bom? Lembrando a vocês que semana que vem a gente tem uma atividade que vai relacionar o tópico 3.1 e 3.2 da nossa disciplina, tá bom? Tendo valor de ponto em sala de aula. Então, não percam a aula de semana que vem, não. Tá bom? Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigada, Pedro.